Jesus dava aquelas parábolas ali, né? Que ele falava sobre o semeador, ele falava sobre um campo, ele falava sobre pesca, sobre dracma, coisas do dia a dia que era fácil de entender, amém? Assim eu também gosto de fazer. Eu gosto de usar exemplos fáceis para a gente entender. Então eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aqui. Quem aqui conhece o Neymar? Vai fazer assim, quem conhece o Neymar? Algumas pessoas conhecem o Neymar, amém? Se eu perguntar aqui, se eu fizesse aqui, por exemplo, umas 10 perguntas sobre o Neymar, quantas delas nós acertaríamos? Por exemplo, se eu perguntar assim, a que hora que ele gosta de dormir? Que tipo de fruta que ele gosta de comer? Ele toma café com açúcar ou sem açúcar? Café puro ou com leite? A gente saberia responder essas perguntas? Sim ou não? A gente conhece o Neymar? Sim ou não? Essa palavra conhecer, ela tem abrangências diferentes. Talvez a gente já ouviu falar, viu ele na televisão, amém? Meus irmãos, o que mais tem me indignado, e é o tema da nossa mensagem hoje, é conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as pessoas falam que conhecem a Deus. Eu também falo isso, que eu conheço a Deus. Só que quando você pergunta alguma coisa sobre Deus, a pessoa erra na resposta. No nosso dia a dia, muitas pessoas estão errando, não conhecendo a Deus. Então, o nosso texto, não é para a gente começar, nós vamos ler muito a Bíblia, amém? Quem gosta de ler a Bíblia aí? Glória a Deus, eu não estou com pressa, amém? Graças a Deus, aleluia. Então nós vamos ler, abra sua Bíblia lá em Oséias 6, versículo 3. Vamos começar apenas neste versículo, Oséias, um livro do Antigo Testamento, Antiga Aliança, amém? Oséias, versículo 6, Oséias capítulo 6, versículo 3. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler bastante a Bíblia, amém? A palavra de Deus, ela é a verdade para nós. E é uma bênção nós temos a palavra de Deus disponível para que a gente possa ler. Então leia a sua Bíblia. Tá? Então em Oséias 6, versículo 3, é o tema dessa mensagem, que vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Você pode repetir comigo bem forte, para a gente poder ficar atento a esse tema dessa mensagem? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais uma vez, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Volta a sua página aí, se você tiver pelo celular, não tem problema não. Volta aí no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 6. E aqui eu penso que isso daqui é a maior catástrofe de todas, essa palavra ainda ser uma verdade nos nossos dias. Oséias 4, versículo 6, vai falar assim, como é que está na sua Bíblia aí? O meu povo está perecendo. Algumas vai estar falando, algumas versões vai falar assim: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Glória a Deus por essa congregação. Glória a Deus pela vida do pastor Jamerson, a Ingrid e seus ministros aqui auxiliares. Glória a Deus porque eles estão aqui a serviço de combater isso que está aqui. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas eu falo para a minha vida assim: não. Eu não. Eu e a minha casa não. Eu e a minha família não. A minha saúde não. A minha vida financeira não. Eu, povo exclusivo de Deus, eleito, já recebia Jesus, perecer por falta de conhecimento? Não. Isso para mim não é, sabe, eu não consigo entender hoje, nos nossos dias, o povo de Deus continuar perecendo por falta de conhecimento. Isso não é uma coisa que me agrada, isso me entristece, isso me deixa indignado. Uma ira santa, né? Porque, meu Deus, como que pode nós ainda até hoje estarmos perecendo por não conhecer? Jesus, ele falou, né, lá em Mateus 22, 29, abre lá, por favor.
No contexto aqui eles estavam ali, os saduceus falando se tinha ou não ressurreição, e Jesus ele solta essa frase que muito me entristece, na verdade. Quando eu leio isso, e eu percebo que ainda é uma verdade entre nós, em Mateus 22, versículo 29. Deixa eu ver o que está escrito lá. Mateus 22, 29. Jesus respondeu: vocês erram ou estão enganados por não conhecerem o quê? E nenhum... Ah, meu Deus! Ô Jesus, vamos falar só das Escrituras, porque na hora que a gente começar a falar do poder... na hora que a gente começar a falar do poder, errais por não conhecer as Escrituras. Jesus está falando, sabe com quem? Com aqueles que mais estudavam as Escrituras. Ele não está falando com qualquer pessoa que nunca tinha pego as Escrituras Sagradas. Ele estava falando com aqueles que traduziam, que liam, que ensinavam, que pregavam. Ele estava falando com pessoas que estavam ali dentro do templo. Errais por não conhecer nem a Escritura e nem o poder de Deus. Meu Pai. Meus irmãos, quando a gente vai aqui para o original dessa palavra conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós vamos, o original dessa palavra, que significa yadá, em grego ele é yadá, em hebraico ele é yadá, significa aprender, perceber, distinguir. Conhecer uma pessoa é distinguir se é ela ou não. Por exemplo, eu conheço a minha filhinha Emanuele. Eu conheço ela. Sabe por que eu conheço? Porque antes dela nascer eu já estava acompanhando, eu vi os ultrassons. Quando ela nasceu eu estava lá. Quando ela deu o primeiro passo eu estava lá. Quando ela falou a primeira palavra eu estava lá. Sabe como que ela gosta da chocolatada dela? Eu sei. Eu conheço ela. Sabe, eu sei qual que vai ser a reação dela. Então se alguém vier e falar alguma coisa, olha, fulano fez isso, 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 eu vou falar assim, foi a Emanuele. Porque eu conheço ela, eu sei distinguir. A minha esposa, eu conheço ela há 17 anos. Conheço ela, eu sei algumas coisas sobre ela, porque a gente convive há 17 anos. Eu sei do que ela gosta pela manhã, do que ela não gosta. Amém? Ela me conhece. Nós falamos que conhecemos a Deus. Muitas vezes não sabemos nada sobre Ele, não sabemos distinguir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas falamos que conhecemos a Deus, estamos num país dito cristão. Num país onde a maioria das pessoas se dizem cristãs, mas estão perecendo por falta de conhecimento de Deus. Ai, meu Pai. Está perecendo ou não está? As famílias estão perecendo. As famílias estão sendo destruídas. A vida financeira das pessoas está sendo destruída. A saúde está sendo destruída. E eu não fico feliz por isso. Mas as pessoas estão perecendo por quê? Porque Deus é mau? Por que elas estão perecendo? Porque elas não estão conhecendo quem é Deus, não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus irmãos, vamos voltar à origem de tudo para a gente entender um pouquinho de quem é Deus. Vamos voltar lá no princípio, vamos voltar lá em Gênesis para a gente entender. Meus irmãos, Gênesis 1 e 2 é tão simples de ler e é tão importante para nós. Quando a gente percebe Deus criando todas as coisas pela sua palavra, e Ele disse, haja luz, e houve luz, e Ele fez o firmamento, Ele fez todas as coisas, e depois que Ele fez, Ele olhou e falou assim, isso aqui é mais ou menos, assim que Deus falou? Tudo que Deus fez é bom. Ele criou alguma coisa que não é bom? Tem como Ele criar alguma coisa que não é bom? Todas as coisas que Deus criou é bom. Boas, todas as coisas boas. Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele cria o planeta Terra, Ele cria pensando em quem? Em si mesmo. Ele falou, agora eu vou morar nesse planeta aqui, então vou fazer tudo do bom e do melhor para mim. Foi assim? É assim que está escrito lá em Gênesis? Para quem que Ele criou? Para o homem. Para a humanidade. Ele criou para mim, para você, para nós. Ele pensou em nós e falou, eu vou fazer tudo do bom e do melhor.
E aí você lê Gênesis 1, você lê Gênesis 2, Deus criou todas as coisas, Deus plantou um jardim, Deus planejou o homem e pensou, eu vou fazer um ser, a minha imagem e a minha semelhança. E aí depois ele repete lá no capítulo 2, ele vai formar o homem do pó da terra. Amém? Não é a nossa carne e osso que é a imagem e semelhança de Deus, amém? É o nosso espírito. Depois que ele formou aquele boneco, ele soprou aquilo que ele planejou. Eu e você, a imagem e semelhança de Deus. Espírito, segundo a criação de Deus, com as características de Deus, num ambiente favorável, num ambiente que não tinha tempestade, não tinha terremoto, não tinha doenças, não tinha enfermidade, não tinha morte. Deus criou tudo favorável para o homem, para mim, para você. Deus criou todas as coisas, a sua vontade criou todas as coisas, pensou em nós, colocou tudo ali, plantou um jardim, fez nascer ali coisas maravilhosas e falou assim, agora você domina, agora você cuida, porque é seu. Nós vemos ali no capítulo 2, Deus sai de cena e coloca Adão como protagonista agora, falando, agora você vai dar um nome a tudo que eu criei. Você vai dominar, você vai controlar, eu fiz tudo para você. Tudo que Deus criou é bom, é perfeito, é maravilhoso. Criou pensando em nós. Meus irmãos, para a gente entender um pouquinho a Bíblia, tá? A Bíblia ela é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Agradeça muito a Deus por você ter uma Bíblia dentro da sua casa, poder ler ela todos os dias. É uma carta de amor para mim e para você. Leia a sua Bíblia. Ela é dividida em 4 partes, é uma mensagem só. É uma mensagem só, dividida em 4 partes. A primeira delas é o que nós estamos falando aqui, a criação. Deus criou todas as coisas perfeitas, favoráveis. Tudo era favorável. A segunda parte é a queda. A queda do homem. A terceira parte é a redenção, o resgate. Deus, ele planejou resgatar o homem para si. E a quarta é a glorificação. Tenha isso em mente, para quando você lê algumas coisas, principalmente no Velho Testamento, mas no Novo também, você entender se aquilo ali está falando da criação, está falando da queda, está falando do plano de resgate, a redenção, ou está falando da glorificação, amém? Então, nesse momento aqui nós falamos da criação, mas aí no capítulo 3 nós vamos ler sobre a queda. Abre lá a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, por favor. Vamos ler alguns versículos aí, para a gente entender que nesse mundo favorável, nesse planeta top que Deus criou para o homem, onde tudo era bom, houve algo e aconteceu algo. Nós vamos ler aqui. Vamos ler a partir do versículo 8. Os irmãos já sabem que havia uma ordem só de Deus para não comer daquela árvore dita do conhecimento do bem e do mal. No dia que ele comesse, Adão morreria. E é certo que ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente, amém? Os irmãos já sabem que nós somos trinos, como Deus, né? Nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo, nós temos uma alma, amém? Então está bem claro para nós. Deus formou o corpo do pó da terra, soprou o seu espírito em nós, e nós temos uma alma, são as nossas emoções, a nossa mente, amém? Então naquele momento ali, que o engano, o enganador, com inveja, astúcia e inveja de Adão e Eva, porque Lúcifer queria ser a imagem do Altíssimo, porém isso ele planejou para outra pessoa. Então subiu ao coração de Lúcifer a inveja, a iniquidade se achou nele, e ele foi lançado à terra, e por inveja ele seduziu aqui com engano a Eva, que convenceu seu marido, e ela comeu daquele fruto, amém? Então, no versículo 8, fala assim, Gênesis 3:8, ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando, onde estás? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi.
Olha que coisa interessante, meus irmãos. Deus criou o medo. Olha, Deus, ele não deixou de ir encontrar com Adão, como era de costume, amém? Olha a bondade de Deus. Deus sabia ou não que ele já tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sabia, que ele sabe todas as coisas, amém? Deus sabia onde ele estava. Adão, te deixei aqui no plano espiritual, vivinho da Silva, cadê você, meu filho? Adão tinha morrido, seu espírito tinha morrido. E agora os seus olhos carnais estavam conduzindo a sua mente, a sua alma. Agora ele sentiu vergonha, ele sentiu medo. Essa palavra medo é muito comum nos nossos dias, amém? Infelizmente, não foi Deus que criou, não foi Deus que deu medo para o homem. O medo, ele surgiu, e juntamente com o medo, todos os sentimentos negativos que possam existir, surgiu juntamente com a queda do homem, com o pecado. Uma vez que o pecado entrou por conta daquela desobediência, o medo tomou conta do coração de Adão. E de quem que ele teve medo? Da serpente, né? Ele teve medo da serpente? Não, Senhor, eu vi a serpente e me escondi. Foi isso que ele falou? Ele teve medo de quem? Teve medo de quem? Meus irmãos, o homem, quando ele peca, ele passa a não reconhecer mais o seu pai. Ele passa a não reconhecer mais a bondade de Deus. Ele teve medo. Ele teve medo. O que será que ele vai fazer comigo agora? Ele vai me punir, ele vai me castigar, ele vai fazer isso. Ele teve medo. Quando, na verdade, Deus estava lá, ó, do mesmo jeito que ele ia antes. Eu já sei que ele pecou, eu já sei que ele comeu. Eu vou lá conversar com ele. Aonde estás? Comeste da árvore que eu te falei para não comer? Por que Deus está fazendo essas perguntas? O que ele queria de Adão com essas perguntas? Ele queria uma resposta, penso eu assim: Pai, pequei. O que eu faço agora? Me perdoa. O que eu faço? Eu errei. O que eu faço agora? Tem como consertar? Foi isso que Adão fez? Adão teve medo de Deus e a resposta dele trouxe a sua condenação. A resposta dele foi o seguinte: a culpa é minha, Senhor. Eu sou culpado. Foi isso que ele falou? Ele falou assim: essa mulher que o Senhor me deu. Foi ela! Se o Senhor me desse essa mulher, eu estava bem demais. Para que o Senhor falou mais problema para mim? Foi essa mulher que o Senhor me deu. Porque Adão não reconheceu que a culpa realmente era dele, porque ele havia recebido a instrução clara. Nós vamos ler aqui em alguns versículos para frente. Olha o que aconteceu. Deus agora, ele vai trazer, porque Adão, ele não conhecia mais a Deus, não reconhecia mais Deus. Adão agora tinha medo de Deus. Tem como você se relacionar com pessoas de quem você tem medo dela? Tem uma pessoa ali com uma metralhadora ali na mão ali. Você vai lá se relacionar com ela? Você vai correr dela. Uma vez que agora Adão não queria mais se relacionar com Deus, porque agora ele tinha um sentimento de medo em relação a Deus, Deus agora vai trazer um noticiário. Deus, ele não causou, amém? Deus, ele vai noticiar, ele vai explicar para Adão que por causa do que ele fez e porque ele não reconheceu, agora ele vai ter uma consequência. Então nós vamos ler aí, olha só, versículo 17. E ao homem declarou, Gênesis 3:17, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore do qual ele ordenara que não comesse, maldita será a terra por causa sua. Maldita será a terra por sua causa. Maldita será a terra por sua causa. Tinha espinhos? Tinha dificuldade para plantar e colher? Tinha dificuldade para se alimentar? Tinha boleto para pagar no final do mês? Tinha adversidades? Não, mas uma vez que ele deu ouvido ao engano de Satanás, a terra foi amaldiçoada por sua causa. Isso é a queda. Meus irmãos, até hoje está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa. As pessoas não conhecem a Deus, apesar de falar que conhecem. As pessoas têm medo de Deus. Deus mata, Deus pune, Deus castiga, Deus trata, Deus coloca doença, Deus prova, Deus isso, Deus aquilo. Quando elas não conhecem a Deus, elas não sabem discernir o que é Deus e o que não é. Adão não soube discernir
ali que a culpa daquilo ali não era de Deus, a culpa era da serpente. O diabo por trás da serpente ali enganou Adão, mas ele colocou a culpa em Deus. Você percebe isso nos dias de hoje? Isso me dá uma raiva. Isso me dá uma raiva quando a pessoa fala assim comigo assim: sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? É Deus. É Deus tratando com as pessoas. Isso me dá uma raiva. Porque a pessoa não conhece a Deus. Ela não conhece o meu Pai. Ela não conhece a verdade dele. Ela sabe que ele é incapaz de fazer um mal para uma pessoa. Ela não conhece a verdade dele. E glória a Deus por essa igreja, glória a Deus por essa congregação que prega a verdade de Deus contra todo engano, contra toda mentira que é espalhada diariamente nos noticiários, que é pregada até dentro das igrejas. Infelizmente, pessoas que estão com a Bíblia na mão pregam equivocadamente, falando que coisas que não é Deus que está fazendo, falam que é Deus que está fazendo. Sabe essa doença que você está passando por ela? É Deus. Sabe essa dificuldade financeira? É Deus. Não vem falar que é o meu Deus, não. Não vem falar que é o meu Pai, não. Não vem falar não, porque meu Deus é bom. Ele não põe ninguém em sofrimento, não. Esse não é o meu Deus. Deus é bom o tempo todo. Nós não vemos em Gênesis 1, Gênesis 2, nenhuma maldade, nenhuma tristeza. Nós não vemos nada que não seja favorável. Mas nós vemos a partir do capítulo 3, a partir da queda, a partir da influência satânica, nós vemos chegando o medo, chegando a vergonha, chegando o homicídio, chegando muitas coisas que nós vamos ler. Nós vamos ler de Gênesis, a partir do capítulo 3 para frente, muita coisa ruim. E as pessoas continuando a falar assim: é Deus, mandou a praga, é Deus, matou, é Deus, veio a doença, é Deus. E foram dizendo isso, porque não conheciam. Glória a Deus, para minhas filhas está na bênção, amém? Glória a Deus. Não conheciam a Deus, por isso atribuíam tudo de ruim a Deus. Faz isso não, meu irmão. Para com isso. Para de falar que Deus está no controle quando Ele não está no controle. A coisa está indo demais. O que a pessoa fala? Deus está no controle. Deus está no controle. Ah, não. Deus permitiu. Deus permitiu. Permitiu não, meu irmão. Eu vou te explicar isso aqui. Antes disso, eu quero te mostrar. Nós lemos o início de tudo, amém? Vamos ler agora o final de todas as coisas, porque o meio vai ficar mais fácil da gente entender, amém? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20. Nós vamos ler. Apenas o versículo 14. Um cadeante que fala aqui, ó. Também os mortos, outro, o mar entregou. Aqui, ó, o versículo 10. Apocalipse 20, vamos ler só o versículo 10. O diabo, que enganava as pessoas, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Só essa parte. Nesse momento aqui, meus irmãos, acabou o diabo, é o fim dele, acabou. Ele foi tirado da terra, amém? O diabo que enganava as pessoas foi tirado da terra. Olha o que acontece logo em seguida, capítulo 21, versículo 1. A Bíblia não tinha capítulos e versículos, amém? Isso aqui é um texto corrido. Então, diz assim, 21, versículo 1. Então vi novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Será o seu povo, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Ele enxugará do seu rosto toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tem doença? Não. Tem morte? Tem tristeza? Tem medo? Tem angústia? Depressão? Furacão?
terremoto, enchente. Não tem nada disso. Por quê? Foi tirado o enganador. Foi tirado o enganador. Uma vez que foi tirado o enganador, tudo se fez novo. Deus restaurou todas as coisas. Então, se no início, quando Deus criou todas as coisas, não tinha nada que era mal, e no final, quando o diabo é tirado, não tinha nada também que era mal, não tem nada que é mal, no início não tem nada que é mal no final, o que tem no meio? O que está enganando as pessoas hoje? O que está acontecendo que as pessoas estão achando que é Deus e não é Deus? Eu vou te falar, é o diabo. É o diabo que está enganando as pessoas. Mas você não vai enganar mais não, glória a Deus, que a palavra chegou. Que a palavra chegou para nós. Que a palavra chegou para nós. Porque nós estamos com a Bíblia na mão. O diabo não vai mais nos enganar. Não vai mais nos cegar. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então nós estamos vendo aqui que quando o homem ele cai, precisa agora de ser providenciada a redenção, porque o homem não conhece mais a Deus. Não conhece mais a Deus. E Deus, ele planeja enviar o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, pudesse voltar a nascer de novo, porque o espírito de Adão estava morto. Uma vez morto, ele não conhecia a Deus. Quando o espírito está morto, você não conhece a Deus. Mas quando Jesus ele vem para trazer luz. Ele vem para trazer conhecimento a respeito de Deus. Porque no Velho Testamento, as pessoas não conheciam Deus. As pessoas ouviam falar de Deus, como Jó, ouviam falar de Deus. No final, no último capítulo, ele fala, mas eu não conhecia Deus, eu só ouvia falar. Por isso que Satanás veio sobre a vida dele, fez o que fez. Ele ouvia falar de Deus. Nós vamos ler agora em João, capítulo 1. Deus, ele providencia para que o resgate do homem venha, para que a salvação venha na pessoa de Jesus. E no capítulo 1 de João, nós vamos ver que veio luz às trevas, porque a falta de conhecimento de Deus é trevas. Um povo que andava em trevas viu uma grande luz, amém? Um povo que não conhecia a Deus, pode conhecer a Deus, porque Ele próprio veio se revelar. Deus, Ele tentou falar com o homem no passado, de várias maneiras, de várias formas, diz o autor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, mas não foi possível se comunicar com o homem, porque as pessoas tinham medo de Deus. Então Ele providenciou uma forma para que o homem pudesse conhecê-lo novamente. Não tinha como resgatar o homem se o homem não conhece a Deus. E a forma como Ele se fez conhecido está aqui em João capítulo 1. João capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro versículo, amém? No princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele está a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha onde? E as trevas não a derrotaram. Vamos parar por aqui só um minutinho. Meus irmãos, se a gente desligar todas as luzes aqui, vai ficar trevas. O que vai acontecer? Nós não vamos conseguir discernir nada, amém? Se uma pessoa vier e te der um tapa, aí você vai falar assim, é o pastor Jamerson. Por quê? Só pode ser ele. Te deu um beliscão, você não viu quem é, porque está tudo escuro. É o Jamerson, só pode ser ele. Por quê? Porque só sei o nome dele também, então é ele. É ele que é brincalhão. Aí vem um e pisa no seu pé, é o Jamerson. Só pode ser ele. Sabe por quê? Porque não tem luz, não tem discernimento, não sabe quem foi, porque está tudo escuro. Então eu atribuo a primeira pessoa que eu acho que é. Vocês estão entendendo alguma coisa? É Deus. Eu não estou vendo nada. Então aconteceu isso na minha vida? Está acontecendo isso na minha vida? É Deus. Está acontecendo mais aquilo ali, lá no Rio Grande do Sul, eu não estou vendo nada, eu não sei de nada. É quem? É Deus.
trevas, escuridão, mas a luz estava chegando ao mundo, amém? A luz na pessoa do Filho de Deus estava chegando ao mundo. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, versículo 6, versículo 7 agora. Ele veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Jesus ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não anda em trevas. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa muito clara, muito forte. Você quer conhecer de verdade a Deus? Você quer realmente saber quem é Deus? Você tem... Não é possível que eu vou passar por essa terra aqui e eu não vou conhecer a Deus. Meus irmãos, olha para Jesus. Olha para Jesus. Não olha para Moisés, para Davi, para Sansão, não. Olha para Jesus, Ele veio trazer a luz, Ele veio apresentar quem era Deus. Versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, amém? Mas Deus o fez conhecido através do seu unigênito. Ele o tornou conhecido. Está escrito aí na sua Bíblia, vem. Na minha está escrito, na sua está escrito isso? Deus, ele se tornou conhecido através de quem? Deus se tornou conhecido para nós através de Jesus. Quer ver quem é Deus? Olha para Jesus. Jesus disse para Felipe, certa vez Felipe falou com ele assim: mostra-nos o Pai, nos basta. Ele falou: ai meu Deus não, né? Que ele é o próprio Deus. Ele falou: eu mesmo. Você está comigo até hoje, você não conhece o Pai. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse assim: eu não vim fazer as minhas obras, eu vim fazer aquilo que eu vi o meu Pai fazendo. Eu quero perguntar para você o seguinte: quantas pessoas Jesus matou? Quantas doenças ele colocou? Quantas tempestades ele mandou? Falou: quer saber, vamos mandar uma tempestade agora. Quantas que ele mandou? Mas ele diz: tudo que eu faço é o que eu vi o meu Pai fazer. Se ele não viu Deus fazendo essas coisas, é por isso que ele não fez. Mas ele curou alguém? Ele perdoou alguém? Sim. Ele ressuscitou alguém? É porque ele viu o Pai dele fazendo isso. É isso que Deus faz. E ele falou lá em João 10:10: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Se você quer saber, se você quer discernir se vem de Deus ou não vem de Deus, eu aprendi com o meu pastor Jefferson: se dá vida, vem de Deus. Mas se não gera vida, não é de Deus, é do diabo. Se não dá vida, não é de Deus. Mas se dá vida, é de Deus. Ah, meu Deus, eu não sabia disso, mas agora você sabe, amém? Glória a Deus que a luz está chegando em áreas da sua vida que antes não tinha luz, hoje está chegando luz. E você não vai perecer mais por falta de conhecimento. Você não vai ser daqueles que perecem por falta de conhecimento. Pelo contrário, você vai conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Você vai provar que o Senhor é Deus na sua vida, no seu lado, no seu pensamento, na sua saúde, nas suas finanças. Você vai provar que o Senhor é Deus. Satanás vai parar de te enganar. Ele é o enganador. Oh, meu Deus, mas por que tanta coisa ruim acontece nesse mundo? Por que as coisas ruins estão acontecendo? Por que até mesmo os cristãos, as pessoas que se dizem cristãs, estão andando por aí derrotados? Gente, se tem duas palavras que não combinam, é cristão e derrota. Me ajuda. Porque cristão é aquele que tem Cristo dentro. É um pequeno Cristo. Cristão é aquele que recebeu Cristo, a sua obra redentora. E a partir de agora ele é uma nova criatura, amém?
Cristo veio para desfazer as obras do diabo. O que ele fez lá no Éden foi desfeito em Cristo. Por um só o pecado entrou no mundo, a saber, Adão. Mas por um só o pecado saiu. Jesus! O pecado saiu do mundo, amém? Quando João Batista vê Jesus, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus. O que ele falou? Que perdoa o pecado do mundo? Que tira o pecado do mundo, tira. Jesus tirou o pecado do mundo. A dívida que havia contra mim, contra você, Jesus tirou. Pagou isso. Quero te contar duas historinhas para você entender o que eu estou te falando. Imagina, Deus ele criou todas as coisas favoráveis, criou o planeta e falou com Adão: agora você vai governar, bem? E Deus ele não vai contra a sua própria palavra. Ele deixou Adão no controle, no governo. Imagina que você tem um imóvel, tá? Vou dar um exemplo simples, como Jesus fazia, amém? Imagina que você tem um imóvel, mas você decide alugar o imóvel. Aí você pega aquela casa, aluga, faz um contrato de aluguel. A pessoa que alugou aquela casa, agora ela tem um controle, entende? De quem entra, de quem sai, do que vai acontecer dentro daquela casa. Você pode chegar a qualquer momento naquela casa e fazer o que quiser ali dentro? Sim ou não? Você precisa respeitar o seu contrato que você tem com ele. Que afinal de contas você firmou um contrato. Você deu a sua palavra. Antigamente a palavra valia muito, né? A palavra de Deus continua valendo, amém? A palavra de Deus não muda. Você sabia que Deus não muda? Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Eu e você podemos mudar, né? E mudar para melhor. Mas Deus ele não muda. Então, quando Deus ele coloca o homem no controle, ele não vai voltar atrás porque o homem falhou. Ele não vai falar assim: não, então já que você falhou, eu vou desfazer o que eu havia feito. Não. Ele deixou porque ele é Deus e ele não pode voltar atrás na sua palavra. E o controle estava com Adão, mas alguém assumiu o controle. Abre a sua Bíblia lá, a gente lê a Bíblia, vamos ler a Bíblia, amém? Lucas capítulo 4, vamos ver quem assumiu o controle. Lucas capítulo 4, versículo 5. Lucas capítulo 4, versículo 5, vai dizer assim: o diabo levou-o, está falando a respeito de Jesus, levou Jesus a um lugar alto, mostrou-lhes de relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre todos esses reinos, e o seu esplendor, porque a mim foi dado, e eu posso dar a quem quiser. Ué, mas Deus deu alguma autoridade para o diabo? Deus deu autoridade para quem? Deus colocou o controle na mão de quem? Mas ele entregou para o diabo. Mas o contrato de locação está valendo, amém? Deus ele não vai voltar atrás. Uma vez que ele deixou durante um período essa terra sob o controle de Adão, ele não vai voltar atrás. Só que Adão ele entregou na mão do diabo. O diabo está falando aqui: a mim me foi dado. Quem que deu para ele? Adão. Adão deu para ele. Obrigado, meu irmão. Adão entregou nas mãos de Satanás de bandeja a sua casa, o seu planeta. Quando ele peca, a terra é amaldiçoada por causa do seu erro, e agora tem um outro governador que Deus deu para Adão governar. Mas agora Adão ele entrega para outra pessoa governar. Ele abriu a casa dele para o diabo agora entra, sai, faz o que quiser. Nós vamos ver agora em 2 Coríntios. Não perdi a referência aqui. Mas Adão, ele entregou para o Deus deste século. E lá em Coríntios vai falar assim: o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Mas como que Satanás se tornou o Deus deste século? Porque Adão
entregou. Olha só que interessante. Quando a gente volta lá para Lucas, no capítulo 4, versículo 5. Oi? Aí, ó, glória a Deus. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 4, pastor. Glória a Deus, vamos ler lá. Eu estou aprendendo, amém? 2 Coríntios 4. O Deus desta era, a minha versão aqui fala era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Se a gente voltar lá para Lucas 4, versículo 5, onde o diabo fala assim, eu posso te dar tudo isso, toda essa glória, esses reinos, porque é meu, a mim me foi dado. Se você for olhar no original, ali uma das palavras que pode ser traduzido também foi permitido que eu assumisse. Foi permitido que eu assumisse. Meus irmãos, para com isso de falar que Deus está permitindo coisa ruim. Para de falar que não, Deus está permitindo, e em sequência você fala uma tragédia, você fala uma doença, você fala uma coisa ruim, porque quem está permitindo não é Deus. Quem está permitindo não é Deus. Quem está permitindo é quem está deixando ainda o diabo cirandar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia aqui. Jesus já resolveu o problema do pecado, meus irmãos. Jesus ele já veio na antiga aliança, era salvo quem ele cria que o Messias, aquele que cria que o Messias, o enviado, a resposta, aquele que ia tirar o pecado do mundo, ele iria vir. Mas agora, meus irmãos, na nossa época não, ele já veio, ele esteve aqui, ele habitou entre nós, ele se fez conhecido, ele fez as obras, ele demonstrou todas as coisas, ele foi ali naquela cruz, pagou um preço por mim e por você, para que nós pudéssemos novamente ter acesso a Deus, que nosso espírito pudesse novamente ser nascido de novo, e agora todo aquele que crê no Filho de Deus, ele nasce de novo, ele se torna nova criatura, ele se torna filho de Deus, ele passa a ter um espírito agora ressuscitado, ele volta agora naquela condição que Adão havia perdido, ele volta. Agora eu e você temos a oportunidade de viver agora com Deus dentro da gente, o Espírito Santo, que era impossível de habitar dentro do homem por causa do pecado. Uma vez que a gente recebe Jesus, o pecado ele foi tirado, e agora nós podemos receber o próprio Deus dentro de nós. Ele enviou o Espírito Santo a habitar dentro de nós. Isso não era possível, mas agora é possível. Agora o contrato de locação continua, mas ele te deu uma autoridade para você expulsar aquele que estava cirandando na sua casa. Ele agora pagou o preço. Ele agora pagou a dívida. Eu vou te contar uma outra historinha que o meu pastor me contou. É certo que a maioria dos irmãos aqui já ouviu, mas eu vou mudar um pouquinho, amém, pastor? Imagina que você é devedor de um agiota. Por algum motivo, isso não vai acontecer não, em nome de Jesus, amém? Mas por algum motivo você foi lá e pegou 100 mil emprestado com um agiota. E você não tem como pagar. E a dívida está subindo. E vira 110, 120, 150, vira 200, vira 300, vira 500. E você não tem como pagar. Aí você encontra com ele na rua e ele fala, me paga, rapaz, me paga, senão eu vou te dar uma sua. Eu vou te pegar, eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você foge dele toda vez que você encontra com ele. Aquilo está te oprimindo. Ele está pegando seus bens, ele está pegando suas coisas, ele está te destruindo, ele está atacando sua saúde, porque aquilo te prejudica. Você tem uma dívida. Só que o seu irmão mais velho, ele fica sabendo que você está passando por essa pressão. E talvez sem te falar nada. Ele tem uma condição financeira muito boa para ele, 1 milhão não é nada, ele vai lá e chama o agiota e fala aqui, pagar a dívida do meu irmão mais novo, porque não quero que ele fique passando por isso não, amém? Ele pagou a dívida, para Deus, mas ele não te falou. E aí você encontra de novo com o agiota na rua. E você pode ir para o outro lado. E ele percebe que você fugiu. Ele fala, opa, ele não está sabendo.
E ele vai atrás de você, e ele começa, e ele vai, e ele fica te pressionando, e você foge daqui, e ele querendo, rapaz, paga. E você naquela pressão toda, um dia, glória, aleluia, um dia você vem na igreja Zoe, a palavra de Deus, aleluia, um dia você entra por essas portas, e você olha se a sua dívida foi paga, aleluia, a sua dívida foi paga, meu irmão, aquilo que você nem podia pagar, aquilo que você podia não podia tudo. Agora se encontra com esse agiota. O que você vai fazer com ele? Você vai correr dele? Eu vou olhar na pelota dos olhos e dizer, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. O meu irmão mais velho pagou. Ele pagou a dívida por mim. Agora sabe o que você vai fazer? Agora é você que vai correr. Agora é você que vai fugir. Sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha finança, sai da minha saúde, porque Jesus já resolveu o problema foi resolvido naquela cruz, aleluia. O problema foi resolvido, Jesus, ele pagou um alto preço. O Pai de Deus se fez carne, para que eu e você pudéssemos retomar aquilo que é nosso por direito. Não deixe o diabo te ameaçar. Não deixe o diabo te constranger. Não deixe o diabo te enfrentar. Porque agora você tem poder. O poder. O poder. Jesus falou assim: recebereis o poder. Oh, glória. Quando a gente conhece a Escritura e a gente conhece o poder. Você conhece a Escritura, mas você conhece o poder. O poder. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meu Deus, você não está entendendo. Não tem como o diabo mais vir fazer gracinha para cima da gente quando você conhece o poder que agora você recebeu do seu irmão mais velho. Não tem como mais. Meu irmão, foi resolvido o nosso problema, amém? Jesus. Marcos 16. Glória, eu amo a palavra de Deus. Você está animado? Glória, eu estou muito animado. Aleluia, nada vai nos parar. Nada para a igreja do Senhor. Aleluia, nada vai nos parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Onde há conhecimento, a vitória chega. Onde há conhecimento, a fé chega. Meus irmãos, não tem como a gente ter fé se não tem conhecimento. Como que você vai confiar em Deus se você desconfia dele? Se você não conhece o caráter dele, se você acha que ele pode ser um pouquinho mau, como que você vai confiar plenamente a sua vida a ele? Se você não conhece, então você precisa de conhecimento. Você precisamos de conhecimento. Essas portas aqui estão abertas para a gente poder trazer o conhecimento de Deus e dissipar a cabeça do diabo e expulsar o diabo, porque ele não tem poder contra a igreja. Mas se você não tem conhecimento, você fica a desejar. Você fica na incredulidade. Oh, meu Deus, como eu detesto a incredulidade. Como eu tenho uma raiva da incredulidade ser espalhada pelos noticiários, nas igrejas, em todo canto. Você conversa com um, incredulidade. Você conversa com outro, incredulidade. Eu quero contar com o pastor James para ele poder me dar uma força de fé, uma palavra de fé, para ele poder falar comigo e falar assim: não, irmão, Jesus já venceu. Tenha fé em Deus. Jesus já venceu. Porque a incredulidade não está aí, um está doente, outro está desempregado, outro está não sei o quê. Eu estou falando que isso é de Deus, que Deus está permitindo isso, é incredulidade. Por que os milagres não estão acontecendo assim como na igreja primitiva, talvez? Por causa da incredulidade. Eu creio que nos últimos tempos a igreja será maior e mais forte do que a igreja do início. Os milagres acontecem mais do que no início, porque se aproxima o fim de todas as coisas. Não é tempo de incredulidade, é tempo de a gente desenvolver a nossa fé. É tempo de a gente conhecer, mas há conhecimento, a fé não é problema. A fé desenvolve quando há conhecimento. Quanto tempo você ouve por dia de coisas que fortalecem a sua fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós ficamos ouvindo tantas coisas. Você ouve o noticiário, você ouve as pessoas falando, você ouve tantas coisas. Quanto tempo você ouve a palavra de Deus? 5 minutos ouvindo a palavra de Deus. 2 horas assistindo o noticiário. Como vai ficar a sua fé? 5 minutos conversando com o homem de Deus.
o dia todo conversando com um colega de trabalho que não tem nada de fé para te falar, só incredulidade. Sabe o que aconteceu na minha vida? Aí ele vai despejar a incredulidade na sua vida. No seu... Sabe o que está acontecendo na minha saúde? E vem a reclamação. Ele não conhece a Deus, ele atribui tudo a Deus, e essa incredulidade está prejudicando eu e você. Meus irmãos, os planos de Deus para mim e para você estão aqui, ó. Deus não abre mão de mim e de você numa posição, mas muitas vezes nós estamos aqui abaixo dessa posição. Por que eu não chego na plenitude? Por que eu não chego na estatura que Deus quer que eu chegue? Por quê? Porque falta conhecimento de Deus, porque falta fé para acessar as grandezas de Deus. Meu irmão, mas acabou, amém? Na minha vida e na sua vida acaba hoje. Eu e você, nós vamos tomar uma decisão hoje. Na minha vida não vai voltar mais conhecimento, não, porque o conhecimento está aberto, essa igreja está inaugurada. O centro de treinamento aqui vai funcionar para tirar as pessoas da incredulidade. Aquele que está faltando conhecimento, ele vai ter conhecimento sobre quem é Deus e sobre o seu propósito, amém? Deus, abre lá em Efésios. Não, nós estamos em Marcos 16. Acabou não, amém? Eu vou falar tudo que eu tenho para falar hoje, amém? Eu não sei se o pastor vai me chamar de novo. Eu não sei se ele vai me dar mais oportunidade, eu vou falar tudo, amém? Jesus. Meu Pai. Marcos 16, é um bom texto para você memorizar. Depois desse nós vamos ler só mais uns 30 e nós vamos terminar. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Versículo 17. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes falará dano algum, porão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Jesus, de que a gente entender que a gente tem esse poder. O diabo ele não é nada perto do poder. Vamos lá para Efésios 1, versículo 3. Esse texto aqui é maravilhoso, meu Deus. Jesus, ele resolveu o problema, meus irmãos. Meu Deus, não precisa de você pedir para Deus te abençoar, não, meu irmão. Para com isso. Você já é abençoado. Você só não sabia, talvez. Você não sabia, mas hoje o conhecimento está chegando. Luz está chegando para você. Efésios 1, 3. Vai falar assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Você já é abençoado. Qual bênção que te falta? Deus já te colocou aqui, ó. Por que você está aqui ainda? Por que Satanás está parando o seu crescimento? Se Deus te colocou aqui, o que está faltando? Vamos continuar lendo aí no versículo 18 de Efésios. Efésios 1, versículo 18. Essa é uma oração que eu faço por essa igreja. Paulo orou pela igreja aos Efésios. Eu oro por essa igreja também, pelas nossas vidas. Oro também para que os olhos do coração de vocês, os meus também, sejam iluminados, a fim de que nós, fala comigo, nós conheçamos, olha aí, ó, a esperança para a qual Ele nos chamou, a riqueza da gloriosa herança dos santos, a incomparável grandeza do seu poder, e o poder aí, ó, para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. A força não é nossa, a força não é do Jamerson, a força não é da Ingrid, a força é dele, que opera em nós, através de nós, e nós trabalhamos para ele, porque a força é dele, a força é dele, a força é dele, ele está falando aqui. Oh meu Deus, oh meu Deus, Jesus. Versículo 20. Esse poder. Fala, esse poder. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Irmãos, o poder que habita dentro de mim e de você, nós não conhecemos ele ainda plenamente. Nós não conhecemos ele ainda plenamente. Você pode achar que é uma loucura o que eu estou falando, e é loucura. Para os que não creem, para os que perecem. Meus irmãos, como 2 mais 2 é 4. Você aprendeu isso, não aprendeu? Se eu falar que é 7, você vai concordar? Por que não?
Porque você aprendeu desde criança que 2 mais 2 é 4. Está enraizado dentro de você. Sabe por que muitas vezes alguma coisa que eu falo aqui pode parecer estranho para você? Porque você aprendeu diferente. Porque você foi ensinado diferente. Você foi ensinado que as coisas ruins que acontecem é Deus. Você foi ensinado que é só isso mesmo. A pessoa teve fé para ser salva, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas parou por aí. Isso mesmo, a vida do crente é isso mesmo. É uma vida mais ou menos de derrota, não é não, meus irmãos. Não é não. O poder que habita dentro de você, Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse poder que nós não estamos vendo, mas nós somos cheios desse poder. Você só precisa crer, você precisa aprender a desenvolver pela fé esse poder. Aqui tem eletricidade, amém? Está cheio de tomada por aí espalhada. Aí, tem tomada para todo lado. Qualquer uma dessas tomadas que a gente ligar aqui tem o poder. A gente só não está usando. Amém? Só que o poder de Deus ele é infinitamente maior. Está dentro de você só não está usando. Está disponível para você, porque Jesus ele já te deu. Você só não aprendeu a usar ainda. Quando você aprendeu a usar o poder. Quando o conhecimento chegar sobre esse poder, nada vai te parar. A sua família não vai ser destruída não, meu irmão. Sabe por quê? Porque você tem um poder. Não é a sua força, é o poder dele. É o poder dele que você precisa aprender, conhecer esse poder. É o poder dele que opera em mim, opera em você, que restaura a sua família, que cura todo tipo de enfermidade. Aliás, que fique muito bem claro, nós já somos curados em Cristo, amém? Cristo, Ele levou na cruz todas as nossas enfermidades. Quais enfermidades Ele levou? Todas! Se você está em Cristo, você é perdoado de todos os pecados e você é curado de todas as enfermidades. E quem está falando não sou eu, é a Bíblia. Isaías 53, versículo 4. Ele mesmo levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados. Mas por que eu ainda sinto a dor? Por que o diabo ainda me tenta com a dor? Porque você ainda não adquiriu o conhecimento e a fé para você exercer esse poder. O poder já está disponível. O poder já está disponível. Meu Deus. Continua aí. Versículo 21. Muito acima. Fala comigo, muito acima. Deus, Ele te colocou muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no futuro. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Designou Jesus, o cabeça de todas as coisas. Designou Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Designou o cabeça de todas as coisas. A saber, que é o seu, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Sabe aquela situação que você está sendo pressionado? Está aqui. Todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Capítulo 2. Vamos ler mais alguns versículos aí. Capítulo 2, versículo 5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Quem foi ressuscitado com Cristo aí? Quem é uma nova criatura? Quem nasceu de novo? Glória a Deus. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. O pessoal do louvor pode subir, nós vamos cantar mais uma canção, mas eu quero fechar com isso aqui. Oh, meu Deus.
Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Você sabia que você, uma vez que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você agora está assentado com Cristo nas regiões celestiais? Oh, meu irmão, assentado com Cristo não é uma posição qualquer, não. Assentado com Cristo. Pensa nisso. E no capítulo 3, o versículo 20, versículo 19, vai falar assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Conhecimento é bom ou não? Mas o conhecimento de Deus, do amor de Deus através de Jesus Cristo. Deus amou tanto, que Ele enviou Jesus. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele ora para que nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Meu irmão, plenitude quer dizer que não falta nada. Cheios da plenitude de Deus, não nos falta nada. Olha o poder aí. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Aleluia! É o poder dele que opera em nós. É o poder dele que opera em nós. Não é o nosso próprio poder, não é a nossa própria força, mas é ele, é por ele, é para ele que todas as coisas, é por ele.